Olá, turma da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, e agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Nós temos como objeto de conhecimento Alain Touraine, trabalho e movimentos sociais. O detalhamento da aula é conhecendo Alain Touraine, a sociologia de Alain Touraine e sociedade pós-industrial e os movimentos sociais. Agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, então a gente vai começar tratando, conhecendo um pouco o nosso autor, que vai ser discutido na aula, que é Alain Touraine. Então nós vamos conhecer um pouco do autor num pequeno vídeo. Vamos lá? Conhecendo Alain Touraine. Touraine nasceu em Hermanville-sur-Mer em 3 de agosto de 1925. É um sociólogo francês conhecido por sua obra dedicada à sociologia do trabalho e dos movimentos sociais. Lecionou na América Latina, nos Estados Unidos da América e no Canadá, tendo dirigido durante vários anos a Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França. Sua carreira começou na França do pós-guerra, quando o trabalho nas fábricas e o conflito industrial eram ainda temas centrais. Sobre aquele momento disse em um livro autobiográfico, abre aspas, se alguém me pedisse para desenhar a sociedade, haveria no seu centro uma fábrica ou uma mina. Para mim, o mundo operário era o fogo, e eu nunca perdi essa imagem que hoje se tornou arcaica. Fecha aspas. Tornou-se conhecido por ter sido o pai da expressão sociedade pós-industrial. Seu trabalho é baseado na sociologia de ação e seu principal ponto de interesse tem sido o estudo dos movimentos sociais. Touraine acredita que a sociedade molda o seu futuro através de mecanismos estruturais e das suas próprias lutas sociais. Estudou e escreveu acerca dos movimentos de trabalhadores em todo o mundo, particularmente na América Latina e na Polônia, onde observou e ajudou no nascimento do movimento social Solidariedade, e desenvolveu um método de pesquisa denominado intervenção sociológica. Alain Touraine faleceu em Paris no dia 9 de junho de 2023. Muito bem. Então, no vídeo, a gente teve aí uma visão, né, um pouco aí da biografia, uma mini biografia do autor que está sendo discutido, que está sendo analisado, que é um sociólogo importante da contemporaneidade, francês, né, e que desenvolveu aí os seus estudos a partir da questão do trabalho, né? Ele é ligado à questão do trabalho e dos movimentos sociais. A gente vai, então, segundo, né, os teóricos aí que estudam Alain Touraine, eles dizem que o pensamento de Touraine pode ser dividido em 3 momentos, né, que são bem específicos se você for analisar suas obras. Então, o primeiro momento, que é o seguinte, é a sociologia das sociedades ditas industriais, com foco no trabalho que durou até 1967. Ele vai, então, nesse primeiro momento, né, dos seus estudos, ele vai focar na questão do trabalho. É tão importante essa questão do trabalho para ele que ele deixa a faculdade, ele sai da faculdade e vai se inscrever como um mineiro, né, vai trabalhar numa mina ali no norte da França e vai ter contato realmente com os trabalhadores. A partir daí, né, que ele vai fazer as suas análises. Veja como ele dá ênfase, né, ao seu trabalho na questão da experimentação. Ele vai viver com os trabalhadores, vai trabalhar, né, numa mina para, a partir daí, desenvolver os seus estudos. Então, ele vai focar principalmente nessa questão do trabalho. E aí nós vamos ver que esse pensamento, essa análise dele vai até 1967. E aí, no segundo momento, é a sociologia das sociedades, que chamou de pós-industrial, né?
nas quais sobressaem os novos movimentos sociais na qual se engajou entre 1967 até 1992. Então, nesse segundo momento, ele vai focar não mais na questão do trabalho, na questão da economia, né, mas na questão dos movimentos chamados novos movimentos sociais, né, que é um segundo momento dos seus estudos, que ele vai trazer para as suas análises essas novas configurações sociais que estão surgindo, e que ele chamou esse período de pós-industrial, né? Então, aquele primeiro momento é o período da modernidade, o período da industrialização, quando a indústria é o foco, né? E acontece aí as relações entre capital e trabalho. E aí, no segundo momento, vai surgir um novo paradigma de sociedade, que é o que ele chama de pós-industrial, e aí ele vai analisar o que ele chama de novos movimentos sociais. Depois tem um terceiro momento, que é a sociologia do sujeito, né, a qual tem se dedicado, ele vai se dedicar desde o lançamento do livro, da obra chamado Critique de la Modernité, que foi escrito em 1992. Então, esse terceiro momento é onde ele vai passar a estudar a questão do sujeito na sociedade, né? Que ele vai fazer uma análise muito profunda e muito interessante dessa questão. Então, vejam lá como está bem delineado, né, o pensamento do autor. A gente pode ver aí esses três momentos muito específicos das suas obras e do seu pensamento, tá bom? Muito bem. Então, a sociologia, a gente vai ver um pouco da sociologia de Alain Touraine. Alain Touraine sempre priorizou o trabalho de campo. Como nós vimos, né? Ele vai, então, trabalhar como operário nas minas de carvão no norte da França, para poder ter contato direto com os trabalhadores, para, a partir daí, ele fazer a sua análise sociológica, né? Então, vejam lá, ele conciliou, ao mesmo tempo, o empirismo com a reflexão histórica, que considerava essencial para escapar de explicações rígidas e deterministas. Professor, o que é essa questão do empirismo? É a experiência, a experimentação, né? Ele vai, então, vejam, ele vai sair, né, da academia. Ele acha que a academia não está trazendo para ele a reflexão que ele quer, ele sai da faculdade e vai se inscrever, né, lá como trabalhador, vai trabalhar nas minas de carvão, para ter esse contato, onde ele vai observar como que o trabalhador é tratado, né, as relações de exploração que se dão aí, e a partir daí ele vai, então, fazer as suas análises, as suas reflexões e os seus trabalhos, né? Vai fazer as suas publicações. Então, é importante como ele vai para o chão, né, da mina, para, a partir daí, então não é um teórico que fica nos gabinetes, no escritório, e vai pensar a sociedade a partir, né, de longe da realidade. Ele vai entrar na realidade para poder entender e compreender melhor essa realidade, né? Então, o objetivo principal da sociologia, na visão, né, de Touraine, seria sempre a compreensão dos atores e dos conflitos sociais. Por que se dá o conflito e quem são esses atores, né, que estão presentes no processo, né, das relações sociais dentro de uma sociedade. Ele vai analisar essa questão. A sociologia proposta por Touraine deveria estar voltada a decifrar o que torna possível a produção social e conclui que os conflitos entre os atores estão na base de todo o processo de transformação. Quem que são os atores? Os atores são o que ele vai chamar mais tarde de sujeitos, que vão estar presentes. E esses atores podem ser tanto individual como coletivo, né, que vão fazer esse embate na sociedade. Então, dentro desse processo
né, que ele vai estudar. Então, primeiro ele estuda na questão da modernidade, na sociedade industrial, e depois no que ele chama de pós-industrial, certo? Muito bem. E aí, a gente vai agora trabalhar um pouco aqueles 3 momentos que nós colocamos anteriormente. Alain Touraine e a sociedade industrial, que ele chama de modernidade, né? Esse primeiro momento da modernidade. Como é que se dá, então, as suas análises? Touraine é um grande crítico da modernidade, isto é, da sociedade industrial. Ele vai dizer que a sociedade industrial, né, gera essa desigualdade, porque há uma exploração do capital, né, sobre o trabalho, e é a partir dessa exploração do capital, né, dos produtores, dos donos dos meios de produção para com o proletariado, para com os trabalhadores, né, vai haver então esse conflito, né, entre esses 2 atores. Então, num primeiro momento, né, de sua vida, ele vai focar seus estudos, né, os estudos sociológicos, nos conflitos travados entre o capital e o trabalho. O que é o capital e o trabalho? O capital são os donos, né, das fábricas, os donos dos meios de produção, né? E quem que é o trabalho? Quem é o trabalho? São os trabalhadores, né? Então, essa luta que vai acontecer dentro, né, das fábricas, dessa sociedade que ele chama de sociedade industrial ou sociedade moderna, modernidade. Então, o foco dele, dos seus estudos, é essa questão da luta, né, entre o capital e o trabalho. E os movimentos sociais, eles vão se dar dentro desse contexto, né? Primeiro momento, que é o contexto da por que o trabalho, que os trabalhadores vão se organizar para sair dessa situação, né, de exploração, de miséria, né, de falta de oportunidade e de desigualdade, porque eles se sentem explorados. Então, essa luta, o conflito se dá entre o capital e o trabalho, certo? Muito bem. A centralidade dos movimentos sociais era, portanto, a causa operária, isto é, a dinâmica da economia, isto é, da luta de classe. Por que os movimentos sociais surgem? Surge nessa dinâmica, né, dos conflitos. E os seus estudos, ele vai colocar como foco principal a centralidade da luta de classe, da questão econômica. Então, segundo ele, os movimentos se dão por conta dessa questão de os trabalhadores buscarem melhor qualidade de vida, melhores salários, né, melhores oportunidades, e o capital não querer, né, dar essas condições para o trabalhador. Então, essa luta, então, o foco dos movimentos vão estar presente na luta de classe, né, a luta de classe entre o capital e o trabalho. Então, é bem claro essa questão. A sociedade industrial, segundo ele, forjou um sujeito com consciência de seu lugar social, ou seja, com consciência de classe. A situação de opressão, né, que viviam os trabalhadores fez com que os trabalhadores criassem uma consciência de classe, de um lugar social. Qual é o lugar social que eles ocupam? É o do capital ou é o do trabalho? Então, isso faz com que eles se organizem para lutar, né? E essa luta, muitas vezes, ela vem para derrubar, né, o poder constituído e instituir um outro poder, um outro governo, né? Então, essa luta também é uma luta política, que se dá ao mesmo tempo que é na questão econômica, centrada na questão econômica, mas ela busca a tomada do poder, né? Nesse primeiro momento. Os movimentos buscam a tomada do poder, instituir um outro poder, né? Muito bem. Então, a consciência da exploração impulsionou os movimentos operários para a revolução e a ruptura, como eu falei para vocês, né? Ele vai impulsionar a ruptura
do modelo que está vigente. Então, é preciso derrubar, tirar, né, esse poder e instituir um outro poder que seja, segundo eles, né, segundo o momento, segundo a consciência que está presente naquele momento, que seja mais justo, né, e mais igualitário. Então, essa consciência de classe vai levar a isso, porque a pessoa, os trabalhadores vão saber em qual é o lugar social deles, né? Onde é que eles estão. Então, ele vai então lutar para isso, certo? Ok. Alain Touraine é o responsável pela criação da famosa expressão sociedade pós-industrial. Então, veja aí que nós vamos, então, aquele primeiro momento nós estamos na modernidade, né? Que ele chama na sociedade industrial. Agora, nós vamos passar para aquele segundo momento, que é o momento do momento pós-industrial. Então, Alain Touraine, ele vai ser o responsável por essa criação dessa expressão que ficou famosa, que ele vai instituir, chamada de sociedade pós-industrial. Então, estamos saindo do momento da industrialização. Claro que isso não acontece de forma... É a forma das relações que se dão no segundo momento, né, chamado pós-industrial, tá certo? Muito bem. Então, na sociedade pós-industrial, emergiram outras reivindicações sociais, pautadas em questões culturais, como é o caso dos movimentos feministas, de identidade sexual, estudantil, ecológico e outros, né, indígenas, movimento negro. Vejam lá, então a dinâmica dos movimentos já não é mais aquela dinâmica da luta de classe, das questões econômicas. O que vai, então, levar à organização dos movimentos é a questão cultural, a questão de identidade, né, que vai estar presente nesse momento, tá bom? Muito bem, vamos lá, então. Nesse segundo momento, Touraine foca seus estudos sociológicos no que ele chamou de novos movimentos sociais. Então, aquele primeiro momento são os movimentos chamados tradicionais, né, que é o movimento onde está focado na questão, a centralidade do movimento é a questão econômica, é a questão de classe, né, de luta de classe. Nesse segundo momento, são as questões culturais e de identidade, e ele chama, então, de novos movimentos sociais. Novos movimentos sociais, tá bom? Muito bem. Vejam lá, aí nós vamos para o terceiro momento. Alain Touraine e o sujeito, né, a sociologia do sujeito. Nesse terceiro momento, Touraine se preocupou em estudar uma nova problemática em gestação na sociedade, que é a questão do sujeito pessoal em oposição ao sujeito histórico, caracterizado pelo movimento operário. Então ele chama, naquele primeiro momento lá da modernidade, o movimento é caracterizado como movimento operário, né? O sujeito é o sujeito operário, é o sujeito histórico. E agora, nesse terceiro momento, ele vai estudar um sujeito que ele chama de sujeito pessoal, ou também sujeito coletivo, né? O sujeito se constitui enquanto ser em contestação. Portanto, o sujeito é um ser que se constrói na ação. Então, o sujeito se constrói na ação. E esse sujeito ele pode ser tanto individual como coletivo. O sujeito é o indivíduo que se rebela contra as condições sociais que lhe são impostas. Aqui, por exemplo, na questão dos movimentos feministas, dos movimentos de identidade sexual, do movimento indígena, dos movimentos ecológicos, né? Então, eles vão se constituir para lutar contra essa situação. E aí, né, nesse momento, esses movimentos, eles não estão mais preocupados com aquela questão da economia. Também, né? Mas não é a centralidade. Aqui é a questão cultural, né? Por que esses sujeitos são sujeitos que estão relegados, que foi negado a eles as questões
direitos, por exemplo, no caso das mulheres, que os homens já conquistaram há muito tempo. Direito de votar, toda essa questão que as mulheres estão buscando, elas vão agora dizer, ó, nós também precisamos e merecemos isso, né? Então, na sociologia de Alain Touraine, embora a sociedade industrial não tenha desaparecido, porque ela não desapareceu, o que temos hoje é uma sociedade pós-industrial, o que configura tipos distintos, né? Mas ela está presente aí e os sujeitos são outros, certo? Muito bem. Vamos, então, discutir agora a questão dos movimentos sociais na visão de Touraine. Como é que ele se dá? De acordo com Touraine, os movimentos sociais se constituem a partir de 3 fatores, que ele chama de princípios, né? Vamos ver quais são esses princípios. Primeiro é o princípio de identidade, né? O que é o princípio de identidade? O princípio de identidade é a capacidade de um ator coletivo definir-se a si mesmo enquanto ator. E aí, então, eles fazem uma pergunta. Lutamos em nome de quem? Aí nós vamos trazer aqui o exemplo dos movimentos sociais dos sem terra, movimento dos trabalhadores sem terra, rurais sem terra, né? Lutamos em nome de quem? Esse grupo, eles vão se constituir a identidade, né? Nós somos, quem que nós somos, né? Então, a identidade, princípio de identidade, capacidade de um ator coletivo definir-se a si mesmo enquanto ator, né? Depois, ele tem um segundo princípio que ele chama que é o princípio de oposição, que é a capacidade de definir seu adversário. Lutamos contra quem? No caso do movimento dos sem terras, a luta contra o latifúndio. O que é o latifúndio, professor? São grandes propriedades de terra, muitas vezes improdutivas, né, que os caras têm para especular, para ganhar dinheiro com isso. Então, vejam lá o princípio de oposição. E a pergunta é, lutamos contra quem? Então, aquele grupo que se identificou, que são os que não têm terra, né, acharam um opositor. Quem é a oposição? Quem tem a terra improdutiva. É o latifúndio, certo? E aí o terceiro princípio, que é o princípio de totalidade, corresponde ao que de comum estaria em jogo na luta. Lutamos por quê? Aí nós pegamos o mesmo exemplo, movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Lutamos em nome de quê? Da distribuição de terras para quem precisa trabalhar. Lutamos em nome de quem, né, de terra para quem precisa trabalhar. Então é o movimento dos trabalhadores que primeiro eles se identificaram, né, nós se identificou. Quem nós somos? Trabalhador sem terra, precisamos de terra. Lutamos contra quem? Contra o latifúndio, porque tem terra que está sendo especulada. Como fazer isso? Aí eles vão partir para as ocupações, né, para forçar aí a reforma agrária, que eles vão lutar pela reforma agrária, certo? Muito bem. Então, a sociedade pós-industrial e os novos movimentos sociais. Na sociedade pós-industrial, os movimentos sociais procuram uma finalidade mais social e cultural. O autor chama de novos movimentos sociais aqueles cuja centralidade não é mais a economia, mas a busca pela afirmação do sujeito como ser de direito. É isso que os sujeitos vão constituir. São sujeitos de direito. E eles vão buscar esse direito. Por exemplo, direito a ter um ambiente preservado, direito à terra, né? Direito à sua identidade sexual, direito de ser mulher e ser tratada com dignidade, né? Então, nesse campo, temos os movimentos feministas, de identidade sexual, movimento estudantil, o movimento negro, movimento indígena, movimento ecológico e outros, né, que se podem constituir, certo? Muito bem. Então, o movimento está presente
desde o movimento negro, vamos tratar agora do movimento negro, os movimentos sociais, né, aqui no caso o movimento negro. O movimento negro está presente desde a época da escravidão. Todavia, depois, né, da abolição, a luta passa a ser no sentido de lutar contra a discriminação étnica e racial. Exemplo, né, disso aí é a criação, por exemplo, do movimento negro unificado, que foi criado em 1978, certo? Muito bem, vamos continuar? Movimento estudantil, né, dentro do campo dos novos movimentos sociais. Esse movimento é responsável pela mobilização da passeata dos 100 mil, né, e está focada na luta por um ensino público gratuito e de qualidade, no caso aqui do Brasil. Mas o movimento estudantil ele começou lá na França, né, no ano de 1968, na década de 60, e que depois se espalhou, né, para todo o mundo. Esse movimento por melhor qualidade da educação, por uma educação gratuita, né? Então, todo esse processo que se deu aí com os movimentos estudantis. Vamos lá conhecer mais um? Então, vejam lá. Movimento feminista. O movimento feminista pode ser dividido em 3 momentos. Primeiro, final do século XIX, início do século XX, e esse movimento reivindicava direitos já garantidos, conquistados pelos homens. Direito, por exemplo, de ganhar o mesmo salário que o homem, né? Trabalhando tendo a mesma graduação, trabalhando no mesmo cargo, ganhar o mesmo salário, né? Ou direito de votar, etc. E o segundo momento vai de meados dos anos de 1950 e se estende até meados dos anos de 1990 do século XX. Inicia-se uma série de estudos focados na condição da mulher, construção de uma teoria base sobre a opressão feminina, né? E aí um terceiro momento, que teve início com o surgimento do movimento punk feminino, cuja ideologia girava em torno da negação a corporativismo e da defesa do chamado faça você mesmo, né? Então, aí os 3 momentos da luta feminina, né, do movimento feminino, certo? Muito bem. Vamos, então, continuar aí a nossa reflexão falando do movimento LGBTQIA+. A sigla significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, qui, intersexo, assexual e mais, né? Então, é a sigla LGBTQIA+. Esse movimento foca sua ação na busca da igualdade social e de direitos contra o preconceito, né? O preconceito que faz com que, por exemplo, no Brasil, seja o país que mais mata homossexual no mundo, né? Então, reivindicar, buscar, né, fortalecer-se como sujeito, né? Essa questão do sujeito dentro da sociologia de Alain Touraine, né? Que é você se reconhecer como sujeito de direito, e que você tem que reivindicar esse direito, né? Lutar por esse direito. Então, você se encontra enquanto sujeito, se descobre como sujeito, né? Enquanto sujeito, e você se organiza e luta por esses direitos. Então, você vai então se organizar para buscar conquistar os direitos, que são, primeiro, de ser respeitado enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto sujeito, né? Sujeito que é um sujeito pessoal e coletivo. Então você luta, e para você entrar nessa luta, por exemplo, não precisa ser homossexual. Você pode ser heterossexual e lutar, estar junto com os homossexuais na sua luta, né, pela conquista dos seus direitos. Essa é uma questão, é isso? Muito bem. E aí nós vamos para o movimento ecológico. A finalidade primeira é estudar o impacto do capitalismo no meio ambiente.
reivindicando medidas de proteção ambiental. Então, se organizam vários movimentos para buscar, né, a questão do direito ambiental. Conscientizar a população e fiscalizar os órgãos governamentais responsáveis por tratar dos assuntos ligados ao meio ambiente. Então, vejam lá. Então, tem outros movimentos, o movimento indigenista, né, o movimento dos indígenas e etc. Então, assim a gente trouxe essa visão, né, da sociologia de Alain Touraine. Espero que vocês tenham compreendido, entendido, ou até despertado para estudar, né, mais, buscar mais sobre esse autor. E a gente finaliza por aqui e até uma próxima aula.